Questionamentos. Quando a gente começa a conhecer o mundo, ficamos fascinados. Olhamos para as coisas e nos perguntamos: o que é isso? O que é aquilo? Como isso funciona? Queremos pegar, sentir, entender. A curiosidade nos dá conhecimento. Então, desde cedo, eu fazia questionamentos para o mundo. Alguns diziam que eram perguntas bestas e idiotas, porque as respostas eram óbvias. Mas será mesmo? Deixarei então aqui alguns questionamentos dos quais nunca tive respostas concretas. Como é Deus? Quem o criou? Como ele sempre existiu? Para que um universo tão grande assim? Se Deus tem o poder de saber tudo e prever tudo, ele já sabia antes de criar o mundo que os seres humanos iam dar nisso? Por que as pessoas não vivem mais de 1000 anos? Por que temos que morrer? Para que viver e depois ter que morrer? Qual a importância de existir? Por que somos humanos e não outra coisa? Quem é que decide se vamos existir ou não? Por que estamos nesse mundo? São várias perguntas que a gente faz, que muitas vezes a gente até tem medo, o receio de ficar questionando, perguntando essas coisas para os outros. Mas no fundo, cada um dá a si mesmo uma resposta, na qual quer acreditar ou não. Desde pequeno eu ficava questionando, principalmente a nossa existência. E tudo o que me diziam era que essas respostas estavam na Bíblia, na Palavra de Deus. E eu ficava sempre me perguntando: ora, será que isso é mesmo verdade? Mesmo sem provas nenhuma, a gente tinha só que acreditar. E eu me questionava: como assim Deus sempre existiu? Para que Deus fez esse mundo? Será que Deus não tem irmãos? Para que um universo tão grande como esse? Para que 9 planetas e só um com vida? Que desperdício de energia, de poder? Por que esse mundo tem tantos animais e eles têm que morrerem também? Esse ciclo da vida, essa cadeia alimentar, um animal matando outro para outro viver. Cada bicho tem a sua própria expectativa de vida. O que nos faz seres humanos? Por que não somos outros animais? Por que somos dessa forma? Por que somos desse tamanho? O que acontece com a gente quando a gente morre? Aonde a gente estava antes de existir? São muitas perguntas. E com o passar do tempo que o ser humano vai evoluindo, vamos tendo algumas respostas. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, temos aí a internet, o Google, o YouTube, várias plataformas para a gente tentar descobrir o porquê das coisas. Existem muitas coisas que não têm respostas concretas mesmo, e temos que dar um próprio significado a isso. Mas nem sempre vamos encontrar respostas que queremos. E às vezes temos que nos satisfazer apenas com respostas medíocres. Mas a essência está nisso, em questionar, em saber o porquê das coisas. Por mais que sejam óbvias, ou perguntas bestas, perguntas cretinas, é sempre importante questionar, assim como uma criança. Foi assim que o ser humano evoluiu. Entender o porquê que quando a gente anda de bicicleta, a gente não cai nem para um lado nem para o outro. Hoje em dia a gente já tem muitas explicações sobre muitas coisas, tanto na ciência, na física, na química, mas ainda falta muita coisa. O ser humano ainda tem muita coisa para descobrir. Como funciona o planeta. Esse mundo se torna cada vez mais pequeno.
uma bola cheia de vida, um planeta. Mas o que tem além disso? Começamos a explorar o sistema solar, conhecer as galáxias. Quando eu comecei a estudar um pouco de astronomia, astrofísica, fiquei encantado de como esse mundo é pequeno em relação ao grande e vasto universo que tem. Eu ficava me perguntando, nossa, para que Deus construiria tão dessa imensidão toda para ter uma vidinha tão pequena aqui na Terra? Somos como pequenas bactérias para esse universo. Mal somos vistos, somos insignificantes em tamanho. Quantas bilhões de estrelas, de planetas, há bilhões e bilhões de anos. Entender o que é anos-luz, o que é tempo, é algo muito complexo, às vezes fora da nossa cabeça. Apenas grandes cientistas, gênios, conseguem compreender. Quando a gente começa a pensar muito, começa a doer nossa cabeça. Porque são perguntas sem respostas, na qual a nossa capacidade não consegue compreender. Então, todos esses questionamentos que fiz eram questionamentos de quando eu era criança ainda. E até hoje não tenho respostas para essas coisas. Não respostas nas quais eu fique satisfeito com isso. Ainda sou muito ignorante, sou muito burro para saber essas coisas. Mas ainda tenho curiosidade de saber, de entender essas coisas. Perguntinhas simples como: onde está Deus? Por que ele não aparece? Quem é Jesus? Será que toda essa história bíblica é verdade? Que provas temos? A religião, ao contrário da ciência, a gente tem que acreditar, ter fé, senão nada existe. Já a ciência não, é algo provado e demonstrado, o que faz mais sentido para a gente. É natural que nós, seres humanos, tenhamos um pouco de superstição e crença. Temos uma imaginação muito forte e tememos o que não conhecemos. Isso faz com que a gente crie na nossa imaginação coisas que gostaríamos que fossem verdade. Então, através de vários questionamentos, posso me dizer que hoje sou um ateu, um descrente, porque não tenho prova nenhuma da existência de Deus. Não é porque tem esse mundo, esse universo tão grande, tão grandioso, que eu possa acreditar, ainda mais nessa forma que eles descrevem na Bíblia. Bom, cada pessoa tem sua própria reflexão, seus próprios pensamentos. Eu também já fui crente, já acreditei, mas quando você começa a pensar e se questionar fora da caixa e tentar buscar suas próprias respostas, você vai encontrar um mundo diferente. Então é isso que eu digo. Sempre questione. Não precisa questionar outras pessoas, mas questione a você mesmo. Faça perguntas e tente respondê-las. Assim sua mente irá abrir cada vez mais. Seja um livre pensador. Se questione tudo e tente buscar respostas.